No fim deste mundo de pecado, Deus salvará os justos, permitirá que os santos revejam seus juízos e executará a sentença final sobre todo o mal. Então Deus vai criar novos céus e nova terra e habitar com seu povo em paz e alegria para sempre. Pela esperança apresentada no ensino bíblico do milênio e do novo mundo, obtemos nova compreensão do empenho de Deus para remover o pecado, reivindicar seu nome e fazer novas todas as coisas em nossa vida. O programa Lições da Bíblia dessa semana vai nos encher de esperança com esta mensagem. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, versículo 4. Tema da semana: quando tudo se fizer novo. Olá, amigos da Novo Tempo. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui no programa Lições da Bíblia. É sempre importante, é sempre prioritário para todos nós retirarmos da Palavra de Deus lições maravilhosas para que possamos compreender a vontade de Deus. Seja muito bem-vindo aqui ao programa e de uma forma muito carinhosa e com uma certa nostalgia, eu vou dizer para você, esta é a última semana desta última temporada de 2012. Que bom podermos chegar juntos com vida, com saúde, com alegria a este momento especial aqui no programa Lições da Bíblia. E o tema, fechando esta última temporada do ano, vai ser Quando Tudo Se Fizer Novo. Como vai ser isso? Como Deus vai agir? Para conversarmos sobre esse tema e aprendermos coisas importantes sobre isso, dois colegas, dois amigos voltam aqui ao programa. Pastor Eliezer Ramos, lá do Paraná. Pastor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Muito obrigado, pastor Laerte. É um prazer estar de novo aqui, especialmente para analisar um tema como esse que a gente espera com tanta ansiedade. É verdade. E eu queria aproveitar para mandar um abraço bem carinhoso para o povo lá da região central do Paraná, que é a minha região, para que eles possam sentir o carinho de Deus, especialmente nessa última semana do ano. Que maravilha, que bom. Nosso abraço carinhoso a vocês também, e vocês continuem firmes nos caminhos do Senhor, não só agora, mas para o próximo ano que já vamos começar, não é verdade? Também tenho o prazer em receber mais uma vez o pastor Kleiber Ziviani, que vem do Paraná também, não é, pastor? Moram próximos lá em Curitiba, só que agora o pastor Kleiber representa aqui a região sul do Paraná, a quem também mandamos um abraço carinhoso, tá bem? Pastor Kleiber, muito obrigado pela participação mais uma vez. Para mim é uma alegria estar aqui participando do Lições da Bíblia, da TV Novo Tempo, e desde esse momento a gente fica com o coração enriquecido com a Palavra de Deus, porque o tema, quando tudo se fizer novo. Estamos encerrando um ano, mas já há um novo ano pela frente. Sempre é bom, né? Exatamente. Pensar Então, nisso. Isso é somos lá da região de Curitiba, região sul do Paraná, e eu quero também deixar um abraço a todos os amigos, os telespectadores que estão aí nos assistindo, podendo ouvir e estudar a Palavra de Deus juntos aqui também. Que bom, que maravilha. Prazer recebê-lo também aqui no programa, pastor. Eu quero convidar os amigos e a você que está nos assistindo agora para orarmos e começarmos o estudo dessa semana. Vamos orar? Senhor, mais uma vez pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa compreensão da Tua Palavra, para que possamos praticá-la em nossa vida e dessa maneira nos prepararmos para o futuro maravilhoso que tens para nós, por Jesus. Amém. Amém. Dentro desse tema, pastor Eliezer, quando tudo se fizer novo, toda vez que a gente lê a Bíblia, a gente sempre começa ali pela origem de todas as coisas, o livro de Gênesis, e vamos entendendo as histórias bíblicas e como Deus vai conduzindo o seu povo e o plano de Deus para a gente. Mas no programa Lições da Bíblia dessa semana, nós chegamos a um ponto muito interessante. É como se estivéssemos chegando ao final de toda a Bíblia, como se estivéssemos chegando ali ao final de todas as coisas neste mundo de pecado.
isso deve nos trazer uma ansiedade, medo, alegria? Como é que deve ser a nossa vida diante de um assunto como este? Deve nos trazer muita alegria, né? Porque nesse mundo que nós vivemos, as coisas estão misturadas, né? A gente tem alegria em alguns momentos, tristeza em outros momentos. A gente se alegra quando termina um ano com vitórias, mas chega no final do ano a gente perdeu algumas coisas, né? E a vida vai passando. Então, essa ordem de vida, morte, nascimento e envelhecimento, que faz parte, isso precisa acabar, né? Então, essa ideia de Deus renovar tudo, fazer tudo de novo, para a gente não viver mais esse tipo de situação, deve nos trazer alegria. Embora algumas pessoas elas ficam apreensivas quando fala assim, é o fim do mundo e tal. Muita gente achava que o mundo ia acabar, né, a semana passada. Felizmente, nós estamos aqui ainda tendo a oportunidade de estudar a palavra de Deus. É verdade. Pastor Kleiber, também o que vem à sua mente quando a gente fala assim, olha, todas as coisas se farão novas, tudo isso vai acabar, o que vem à sua mente? A minha mente, pastor Lanza, querido telespectador, vem a palavra esperança. Pela Bíblia e pela realidade das coisas, nós percebemos quanta coisa ruim já nos aconteceu na nossa sociedade, situações difíceis, mas a Bíblia me traz esperança. Esperança de algo novo, renovado, perfeito, pleno, sem tristeza, sem dor, na plenitude de Deus, algo extraordinário. Então é uma alegria poder estudar esse tema e aprender a respeito do plano de Deus para o nosso mundo, para a minha vida, a vida da minha família. Que bom, realmente o nosso coração tem que vibrar com esta esperança, com esta alegria. Um dos temas ali que encontramos no final ali do livro do Apocalipse é um tema que nós conhecemos como milênio. O que é o milênio, pastor Eliezer? O milênio, essa palavra milênio, ela não está na Bíblia, né? Ela é um termo que foi criado para designar um período de 1000 anos, que é apresentado... 1000 anos a Bíblia cita, né? A Bíblia apresenta 1000 anos, no capítulo 20 de Apocalipse, é o único lugar onde aparece esse período, né? Então, esse período de 1000 anos, ele é chamado de milênio. E o ponto de partida para ele é o retorno de Jesus Cristo a esta terra. Então, Jesus Cristo retorna e os mortos que creram em Jesus Cristo são ressuscitados. Aquelas pessoas que estavam vivas são transformadas, isso aparece ali. As que decidiram aceitar a Jesus e viveram por ele, né? Isso, as pessoas conhecidos como justos, né? Justos. Na palavra de Deus. Então, eles são transformados e levados para junto de Deus, para reinarem com ele durante 1000 anos. E esse período de 1000 anos, então, no qual os justos estão com Cristo no céu, é chamado de milênio. Nesse período, pastor Kleiber, como estará a Terra? O que vai estar acontecendo aqui na Terra? Nós vamos continuar, os que não foram para o céu, vivendo, fazendo seus negócios, estudando, pregando. Como é que vai ser a Terra nesse período? O que diz o Apocalipse? O livro do Apocalipse, né, no capítulo 20, ele apresenta que durante esse período, por ocasião da volta de Jesus, e o Apocalipse capítulo 20 fala também da ressurreição, da primeira ressurreição. E a Bíblia diz que a primeira ressurreição é a dos justos, é a dos salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 a 18. E a partir desse momento, todos aqueles que não vão viver e reinar com Cristo, segundo a palavra de Deus, eles passarão pela morte. E durante esse período de 1000 anos, a terra, segundo o profeta, estará desolada e vazia, apenas com Satanás e os seus demônios por aqui. Esse período, uma coisa interessante nesse assunto, esse período será um período de reflexão para Satanás e seus anjos, porque se o grande trabalho que ele tem é de tentar o ser humano, trazer tragédias e maldades e ter criado toda essa situação por ter enganado os nossos primeiros pais, não vai ter a quem tentar. A Bíblia lá em Apocalipse usa a palavra que ele estaria acorrentado. É uma corrente de verdade ou é uma corrente de circunstâncias por não ter a quem tentar, não ter o que fazer, basicamente aqui? É uma corrente de circunstâncias, né? Ele não tem a quem tentar, como o senhor citou. Ele também não poderá sair daqui da terra, né? Ele estará limitado. A linguagem que a Bíblia usa é que ele foi
preso, acorrentado aqui, foi selado aqui, ele não vai poder sair para outro lugar, então ele será obrigado a refletir, a fazer uma coisa que é o que ele mais impede as pessoas de fazerem hoje, né? Ele coloca tantas informações, tantas coisas na mente do ser humano hoje, que a gente vive com as ideias girando e às vezes a gente não para refletir. E ele terá esse tempo para refletir nos seus atos, ele vai poder contemplar o resultado do plano dele, né? Porque toda a desolação, toda a destruição, todo o caos que a terra, como o pastor Kleber falou aqui, desolada, tudo isso ele vai poder contemplar e ver que as suas atitudes não produziram nenhum fruto bom, nada de bom. Ele vai ser, nesse milênio, será um período para ele pensar, analisar. Por outro lado, também será um período de descanso para a terra, né? Que sofreu aí a agressão do mal durante tanto tempo. Neste caso, então, pastor Kleber, a terra estando vazia, isolada, desolada, então não haverá nenhum ser humano vivo, não vai ter nada funcionando. Também será um período de um possível arrependimento para Satanás e seus anjos, ou já não haverá mais nenhuma hipótese para ele, nenhuma possibilidade para ele? A Bíblia diz que Deus não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. E a base que nós temos é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas conjecturam, né? Especulam, mas nós devemos nos basear naquilo que está escrito. E no capítulo 20 deixa bem claro que já não há mais arrependimento, já não há mais nenhum tipo de chance, já realmente está definido aquilo que irá acontecer. Então, Satanás e seus anjos, a besta, o falso profeta, são todos lançados no lago de fogo e enxofre, para que assim se extinga plenamente, termine a maldade, o pecado. Sabe que a obra... Só que não vai ser durante o milênio isso, né? Assim, o momento deles serem destruídos, exterminados, né? Exato. Segundo a Bíblia, após terminar o período do milênio. Porque a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Aí agora, por ocasião da volta de Jesus, ele já não tem mais quem matar, roubar e destruir. Durante 1000 anos, ele fica nesse mundo. Porém, ao se completar os 1000 anos, a Bíblia diz que aqueles outros mortos, eles revivem. Aí eu já vou entrar nesse ponto já. Segura essa informação que eu vou voltar contigo aí, pastor. Vamos só fazer o seguinte, para a gente poder terminar o bloco. Eu queria apenas que a gente desse ênfase àquilo que então vai acontecer no início. E já a gente entra nesse ponto, que foi muito bem tocado por ti aí. Os eventos então que marcam o início. Que eventos vão marcar o início deste período? Vamos, pastor, depois você também pode... A volta de Jesus, a ressurreição então dos justos mortos e a transformação dos justos vivos e a destruição dos ímpios, dos maus, daquelas pessoas que não acreditaram em Jesus, não aceitaram o plano de salvação. Eles são destruídos pelo fulgor da vida de Cristo. Então esses eventos eles dão o start para o início ao milênio. Ah, que maravilha. Alguma coisa, pastor, a dizer ainda sobre essa parte? Sim, pastor Lanza. Por ocasião da volta de Jesus, a Bíblia diz que Deus é o sol da justiça. E Jesus ele vem buscar os seus escolhidos. Todos aqueles que estiveram ligados a Ele, que é a videira verdadeira, estão conectados nele. Assim como o sol, quando surge e bate sobre uma planta viva, que está conectada, um galho, uma folha que está conectada a uma raiz, isso é bom, certo? Assim também, todo aquele que permanece em Cristo, no dia da sua volta, ele aparece como o sol e como libertador, como salvador. Porém, aqueles que infelizmente se desconectaram, rejeitaram, deixaram, acontece aquilo que o pastor comentou, pelo esplendor da sua vinda, sua majestade, sua glória, pecado, né, no coração dessas pessoas, acaba que de fato elas perdem a sua vida, como Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 apresenta. Olha só que coisa impressionante isso, né? Um período de desolação, um momento final da história de pecado deste mundo, e aí realmente a gente vê a situação que o mundo chegará, a crise no auge de todas as coisas e na intervenção de Cristo com a sua volta, começando então com esses eventos maravilhosos. Então, o milênio vai se iniciar com a volta de Jesus, a ressurreição dos chamados justos e a morte dos ímpios, é isso? Tem espaço para mais um comentarinho, claro, pastor? Por favor. Muitas pessoas estão preocupadas com o aquecimento global,
com a possibilidade de guerras e outras coisas para destruir o mundo. Mas o mundo não vai terminar por uma intervenção humana, né? Não é pela deterioração das condições de vida nesse planeta e não é pela ação do homem. Ou por um cometa que vai se chocar aqui com o mundo. É um cometa ou qualquer outra coisa. Não, Deus vai agir. Jesus Cristo vai cumprir a sua promessa. Isso dá um final para a história desse mundo e dá o início ao período que nós estamos estudando. Uma vez uma pessoa falou assim, eu tenho muito medo quando eu estudo esses assuntos, porque há uma possibilidade de um cometa gigante se chocar com a Terra, de eliminar a vida é muito frágil. Às vezes a gente assiste esses filmes aí de Hollywood e fala, olha, fique tranquilo que filme é filme, não é? Vamos ver o que a Bíblia diz. Confie no Senhor Jesus, porque não há outra saída. E não vamos fantasiar muito. Essa confiança em Cristo vai nos deixar chegar naquele ponto preparados para o grande momento. E às vezes a gente fica ouvindo, como você falou agora no começo, uma possível destruição que poderia acontecer na semana passada, não é? Essas previsões vão assustando as pessoas. Essa expectativa, vai haver uma destruição, aí não acontece. Agora vai haver uma destruição e não acontece. Isso pode ser prejudicial para proclamarmos a volta de Jesus? Porque as pessoas podem falar assim, é mais uma pregação, mais uma crendice, pastor Kleiber? Com certeza, né? Porque hoje em dia a gente ouve muitas vozes, muitas teorias, e algumas pessoas às vezes não sabem distinguir uma coisa da outra. Porém, aquilo que a Bíblia apresenta é a pura verdade. Aquilo que a Bíblia, por exemplo, no livro de Daniel, profecias a respeito das nações, todas aconteceram, né, com precisão matemática, e é algo extraordinário. Então, a Bíblia é a verdade e ela realmente revela um dia em que todas as coisas terão seu fim, mas é um fim para um novo começo e não temos o que temer, basta nosso coração estar nas mãos de Jesus. Claro, esta é a grande alegria nossa, né? Muito bom, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com o segundo bloco do programa dessa semana, onde estamos estudando sobre esse período de 1000 anos e quando tudo se fizer novo. Já já você vai saber um pouco mais sobre isso. Não saia daí porque nós voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana e conversando aqui com os pastores amigos que vieram do Paraná, ajudando a gente aqui no programa Lições da Bíblia, pastor Eliezer, pastor Kleiber, que representam essa bonita região do nosso imenso e maravilhoso país, este Brasil. Agora, meus amigos, se você já estava acompanhando o programa, já sabe que estamos falando sobre esta questão quando tudo se fizer novo, como Deus vai transformar esse mundo de pecado em um novo lugar. E nós estávamos falando sobre o período de 1000 anos que está lá em Apocalipse. Já vimos que ele será marcado com a volta de Jesus, com a ressurreição dos que fizeram a vontade de Cristo e entregaram a vida nas mãos dele e já haviam morrido, e a morte dos ímpios, aqueles que não aceitaram a Cristo, não fizeram a sua vontade. Que ótimo, já temos um resumo aqui do primeiro bloco. Mas agora, eu queria dizer o seguinte, tá bem, durante 1000 anos, Satanás aqui na Terra, tá? Mas o que vai estar acontecendo durante esse período? Não apenas na Terra. Na Terra a gente já sabe, Satanás não vai estar fazendo absolutamente nada, né? E seus anjos também. Vão ter umas férias, né? De férias. Antes da morte. Antes da morte. Pior férias da vida dele. Está no corredor da morte. Esse vai estar no corredor da morte nesse momento, exatamente. Agora, e o que estará acontecendo com os que fizeram a vontade de Deus? Vocês falaram um pouquinho no primeiro bloco, mas eu queria agora explorar um pouco mais sobre essa questão. Vamos começar com o pastor Eliezer? Ok, eles, aqui de acordo com a Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, né, no verso 4, é dito que eles estarão reinando com Cristo, né? Reinando com Cristo, esse grupo de pessoas que foram levadas para o céu, então estarão lá participando do reino com Cristo, e também eles vão iniciar uma obra muito interessante, né? Uma obra que é a obra de julgar, né? Uma obra de julgamento daquelas pessoas que não estiveram lá. Eles vão fazer uma revisão do juízo de Deus. Então, esse é um trabalho assim, e é apresentado para a gente em 1 Coríntios, né?
capítulo 6, um trabalho nobre que aqueles que creram em Jesus Cristo vão poder participar do julgamento. Deus vai oferecer uma total transparência na questão desse juízo. Porque ali, um pouco antes da volta de Jesus, vai se encerrar o juízo de Deus sobre essa terra, né? Que está acontecendo no santuário celestial. Nós já tivemos uma semana para trás que estudamos sobre isso. E ao terminar então esse juízo, Jesus voltará para levar os seus filhos para as bodas do Cordeiro, para a alegria. Acabou o dia da expiação, né? Agora, dentro desse aspecto de juízo, de repente alguém vai ficar com alguma dúvida, não é? Mas será que Deus foi justo mesmo? Porque ele trouxe o fulano... Eu não estou vendo aqui o meu pastor, ou eu não estou vendo o meu filho, eu não estou vendo um amigo. E aí as pessoas falam, eu gostaria de dar uma olhada, fazer uma auditoria. É mais ou menos nessa linha da transparência, da auditoria, que nós teremos a possibilidade no céu? Pastor Lanza, nós estamos envolvidos dentro de um grande conflito. E houve uma rebelião no céu segundo o livro do Apocalipse. E essa rebelião foi lançada por Lúcifer, dizendo que Deus não era justo, né, contra a lei de Deus e tantas outras coisas. E agora, nesse período, os 1000 anos, os santos, os salvos lá no céu, Deus expõe e mostra para o universo todo que aquilo que Ele fez, aquilo que Ele sempre fez, sempre foi com equidade e justiça. Então, há essa grande oportunidade de visualizar nos livros de Deus exatamente aquilo que ocorreu, talvez com aqueles que, puxa, esperávamos que tal pessoa estivesse aqui, mas ela não está. Mas era uma pessoa demonstrava ser tão certinha, mas por que não está? E ali vai estar tudo registrado para todo o universo e para os salvos agora poder contemplar e mais uma vez louvar o nome de Deus, porque Ele sempre foi, sempre será e é justo. Que maravilha, né? Como Deus é justo, como Deus é bondoso, não é um tirano, não é? Satanás acusou, quando veio para a terra, para estragar a criação de Deus também aqui e levar o homem ao pecado, também acusou a Deus de injusto, que a sua lei era injusta, era impossível de ser obedecida, né? Então, Deus sempre carregou, né, durante milênios, Exato. esta acusação. Essa acusação. Ele faz o mal, né? Satanás faz o mal e lança a culpa em Deus, né? Acontece qualquer catástrofe, as pessoas perguntam, por que Deus permitiu isso, né? Por trás disso está a influência de Satanás colocando a culpa em Deus. Eu queria abrir um parênteses aqui um pouquinho na nossa discussão, porque no capítulo 20, verso 4 de Apocalipse, aparece a expressão ali, as almas, né? E de repente alguém pega a Bíblia ali, né? E fala, puxa, mas as almas dos que foram martirizados e tal. Essa palavra alma, né? No Novo Testamento, ela é a tradução da palavra psique, a palavra grega psique. E, por sinal, psique reflete nefesh do Antigo Testamento, do hebraico. E esta palavra, no hebraico, nefesh, ela nunca aparece como alguma coisa desconectada, ou seja, uma alma sem corpo vivendo em algum lugar. E tem gente que acredita que, às vezes, quando a pessoa morre, a alma se desliga do corpo, né? Ela se desencarna e continua vivendo. Mas, biblicamente falando, essa palavra, ela sempre teve o significado de uma pessoa, de uma vida completa, não uma vida de uma entidade fora do corpo. Duas entidades numa só, né? Alma e corpo serem coisas diferentes. Então, as versões mais modernas, até anotei aqui nas minhas anotações, né? As versões mais modernas da Bíblia, elas vêm até substituindo essa palavra alma pela palavra vida ou por alguma outra palavra que dê a entender uma pessoa, né? Então, quando a pessoa vê ali no Apocalipse, tem outros textos também que aparece essa expressão alma, né? Não é algo desencarnado, são pessoas que morreram, mas foram ressuscitadas quando Jesus Cristo voltou, como nós falamos ali no bloco anterior. Então, elas ressuscitaram para essa obra de julgamento e tal, os que foram perseguidos, aqueles que não eram adoradores da besta, eles foram ressuscitados e participam do julgamento. Mas a palavra alma se refere a uma pessoa por completo. Um ser vivente. Um ser vivente, e não a alguma coisa separada Como do nós corpo. lemos em Gênesis ali, quando Deus criou o homem, Ele criou o corpo, formou o corpo, moldou e soprou nas narinas. Então, esta união de corpo físico com o sopro divino
igual a alma vivente. Isso está lá no texto sagrado em Gênesis. E o sentido do texto que o profeta quer colocar é que Deus conhece todas as coisas, Deus sabe das injustiças que foram feitas no mundo, de seus servos que perderam a vida por adorá-lo, por tê-lo como primeiro nos seus corações. E essas pessoas são vencedores. Sim. Eu louvo a Deus por isso, pastor Lanza, que as promessas de Deus são grandiosas. Amém, graças Não a Deus. importa a luta, a dificuldade, Deus está conosco e Ele cumpre as suas promessas. É verdade, graças a Deus por isso, né? Mesmo que você esteja sofrendo aí agora, quem sabe doente, angustiado, enlutado, calma. Não terminou ainda esse mundo de pecado. Deus tem a solução, só tenha paciência, ande com Deus, confie que tudo será resolvido em breve, em breve. Bom, nós temos uma pergunta que foi enviada por um telespectador, vamos ouvi-la agora. Olá, o meu nome é Celso e a minha pergunta é: durante o milênio, haverá oportunidade de salvação para uma classe especial de pessoas? Vocês falaram que os justos estarão no céu, os que não aceitaram a Cristo, mortos. Haverá alguma classe especial? Há uns dias aí eu ouvi alguém falando que haveria nesse período a oportunidade de salvação para judeus, para outras pessoas que não haviam aceitado a Jesus. Será possível isso? Acho que essa pergunta nos ajuda a pensar um pouco nessa questão. Vamos ouvir a opinião de vocês dois. É impossível, né? A Bíblia não oferece essa possibilidade. A gente diz aqui, a gente lê no capítulo 20, eu até abri a minha Bíblia, né? Quando se completarem, porém, os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. E ele sairá para continuar o trabalho dele. E vai ajuntar todas essas pessoas que foram maus e vão chegar diante da cidade e, como um exército, vão tentar tomar a cidade na qual estarão os justos e Cristo ali com os seus anjos presentes. Então a gente vê claramente que a Bíblia aponta para uma mesma conduta, com o mesmo pensamento que ele morreu, ele desperta e aí ele se une nessa tentativa de Satanás de lutar contra Deus. A Bíblia não oferece margem para a gente pensar que haverá uma segunda chance. Não haverá. Esse período todo faz parte do juízo de Deus, né, Kleiber? Por exemplo, ao iniciar o juízo de Deus sobre essa terra, e já cremos que estamos vivendo no período do juízo de Deus, claro, como diz a Bíblia, esse é o período de expiação, de investigação dos nomes daqueles que aceitaram ou não a Cristo. Quando vem a volta de Jesus, começa um outro período dentro desse plano do juízo, né? E aí, após o milênio, um outro período. Quais são os nomes aí específicos para a gente poder relembrar e poder entender esse panorama do juízo investigativo, aquele confirmatório do juízo e depois o final, né? Sim, nós temos o juízo investigativo, né, que está ocorrendo hoje no Santuário Celestial por meio de Cristo. E quando Jesus volta e agora começa esse período dos 1000 anos e os justos, os santos estão lá no céu, e segundo o apóstolo Paulo, ele disse que os santos iriam julgar o mundo, nós chamamos também de juízo deliberativo. E depois, ao terminar o período dos 1000 anos, entra em cena agora o juízo executivo, que o Apocalipse capítulo 20 apresenta para cada um de nós. E voltando, pastor Lanza, à pergunta daquela pessoa, a Bíblia ela revela para nós que quando o Senhor Jesus voltar, em 2 Tessalonicenses 2, verso 8, Ele matará com o sopro de sua boca e o esplendor da sua vinda o iníquo. Há sim verso que diz assim, um será, já viram isso, né? Um será levado e outro será deixado. 2 estarão na cama, né? Um será levado, outro será deixado. Porém, a Bíblia apresenta que aquele que será deixado, ele ficará sem vida. Então não há uma outra oportunidade, porque esse período é o período onde acontece um juízo no céu, um juízo deliberativo. Não haverá vida na terra, não tem como vida. ninguém se salvar. Não tem como se salvar. E eu acho assim, tão interessante como as coisas de Deus são simples, né? Bom, Jesus Cristo vai vir buscar o seu povo. Como é que ele vai saber quem levar e quem não levar? Está fazendo a primeira fase do juízo, vendo todas as pessoas que o aceitaram e tal, se permaneceram fiéis, firmes. Ok, feito esse trabalho, vou buscar quem é meu. Aí estamos todos nós lá no céu. Agora Deus nos dá a oportunidade, olha, analisem aqui o meu trabalho, todas as minhas tentativas de salvação, de pregação, tantos apelos que eu fiz, analisem o meu trabalho, vejam se está certo. Ok, a gente olha lá o trabalho de Deus, pergunta, serão muitas perguntas,
catástrofes, quantas guerras, quantos problemas que a gente vê hoje no mundo que a gente fica sem entender por quê. Tudo isso a gente vai tirar as dúvidas no milênio. Terminado esse trabalho, bom, então vimos que o trabalho de Deus está correto. Aí chegou o momento em que o mal precisa ser extinto. Porque enquanto existir o mal, permanece o sofrimento, né, daquelas pessoas, da separação. O céu seria um inferno se colocasse lá essas pessoas que não querem ficar perto de Deus. Imagina, uma das coisas piores que pode fazer para alguém é colocar ele perto de alguém que ele não quer. É verdade. Então Deus terá que destruir até para que os justos possam desfrutar. E a Bíblia chama isso de obra estranha. Né? Deus executar o seu estranho ato, porque para Deus, que é criador, que é doador de vida, tirar a vida é uma coisa estranha, mas Ele terá que fazer isso para o bem do universo. Mas as próprias pessoas que forem julgadas assim, quando eles forem reunidas ali, Deus vai passar a vida dele para ele na mente dele como um filme, e ele vai entender, eu estou desse lado, porque eu optei. Foi uma escolha minha. Eu escolhi a perdição. Em Filipenses 2,10 fala que é necessário que todo joelho se dobre diante do Senhor Jesus Cristo. E eles vão se dobrar ali e dizer, Deus é justo, Deus é justo. Que maravilha. Agora, eu fico imaginando a classe de pessoas que vai ser ressuscitada no final do milênio, né? Satanás vai ter ali, pretensamente, a faca e o queijo na mão, né? Que pessoas que não aceitaram a Cristo, que viveram nos seus caminhos, que buscaram uma vida corrupta, uma vida sem honra, uma vida longe dos caminhos de Deus, com um caráter completamente defeituoso, vai ser um exército de milhões e milhões e milhões de pessoas que vão achar que vão poder destruir a Cidade Santa, né? Isso é que é mais incrível, eles vão acreditar nisso ainda, né? E interessante, pastor, porque a obra do Espírito Santo no nosso coração é cada dia mais nos levar para mais semelhante de Deus. Já a obra do pecado e do diabo, ela envolve realmente o pecado arraigado no coração. E essas pessoas, quando elas morreram por ocasião da volta de Cristo, elas morreram no pecado. E ao elas ressuscitarem, retornam novamente com os mesmos sentimentos, com o mesmo egoísmo. Doentes com os mesmos problemas, com toda aquela situação. Ou seja, então quem não aceitou a Jesus vai morrer 2 vezes, né? Exato. Alguns até 3, né? Porque quem já morreu e não aceitou a Cristo, não, 2 vezes mesmo. Não vamos criar uma outra doutrina aqui, né? Na verdade, é que é um assunto... Mas tem um grupo especial de pessoas que foram aqueles que crucificaram Jesus. Exatamente, esse sim. Eles vão ressuscitar para ver Jesus Cristo voltar, né? Perceberem. Uma classe especial ali. É uma classe especial. Esses vão acabar morrendo 3 vezes, né? Mas os outros demais apenas 2. Mas é interessante também que para Deus essa morte que a gente tanto teme aqui, ela é entendida de um outro modo. É um sono, um descanso, né? Não é retribuição, nem prêmio, nem castigo. Mesmo para o ímpio, ele não estará sofrendo nesse período de morte. Sofrendo, ninguém está sofrendo agora. Acabou o fôlego de vida, está ali. Então, essa é uma coisa tão justa, porque seria muito injusto. Satanás continua causando o caos aqui nesse mundo, e aqueles homens que forem maus já estariam pagando. Tem gente que crê isso, que a pessoa morre e automaticamente vai lá para o inferno e tal. Então, se você que está acompanhando o programa, às vezes pensa isso, dê uma olhadinha com cuidado nessa mensagem aqui de Apocalipse, que Deus está dizendo, olha, quem é justo está descansando, quem é mau está descansando. O justo vai ser despertado quando Jesus Cristo voltar, e o mau vai ser despertado lá no final do milênio, para ele receber na hora certa o juízo, com justiça, de acordo com os pecados. E aqui não tem espaço para graça. Né? Esta vingança de Deus, entre aspas, não é como o homem, né? Deus, ele é justo até nesse momento, no momento de executar os seus juízos. Isso é muito importante. Bom, nós vamos para mais um intervalo e já vamos voltar para saber o que Deus vai fazer depois de tudo, né? Satanás vai estar reunindo aquele exército, o que vai acontecer e como Deus vai proceder com aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Então não saia daí, porque já nós voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. O último bloco do programa Lições da Bíblia desta temporada final de 2012.
e eu vou dizer para você que é o último bloco praticamente do ano. Então, um bloco histórico. Eu estou com os meus amigos aqui que vieram do Paraná, pastor Eliezer, pastor Kleber, também participando desse momento histórico aqui para o nosso programa. Que bom que você está sempre sintonizado com a TV Novo Tempo, o canal da Esperança, e aqui no programa Lições da Bíblia. Nós estamos estudando sobre um tema muito interessante, lá do finalzinho do Apocalipse, que fala sobre a volta de Jesus, os 1000 anos, os que aceitaram a Cristo que serão ressuscitados, os que não aceitaram não serão ressuscitados, os que estiverem vivos ainda morrerão, os justos vão para o céu reinar com Cristo 1000 anos, está lá no livro do Apocalipse, capítulo 20, e também fala que ao final dos 1000 anos a cidade santa estará descendo do céu. Kleber, como é que você imagina essa cena, não? Ao final dos 1000 anos, o que vai estar acontecendo no céu e ao mesmo tempo que vai estar acontecendo na terra com Satanás e os ímpios ressuscitados. Vai ser um momento assim impressionante, né, para quem estiver lá. É um momento de muita alegria, de vibração na hora que realmente Deus está cumprindo com o seu plano. É claro que durante esse período, ao findar o milênio, o livro do Apocalipse diz, o apóstolo João viu, né, a santa cidade descendo do céu, adornada como uma noiva ao seu esposo, mas também revela que Satanás agora ele trabalhou de todas as formas e arregimentou o povo que quer perseguir e dominar a cidade. Mas aí a Bíblia revela para nós que desce fogo do céu, termina com tudo e agora sim surge a nossa grande alegria de um novo céu e uma nova terra no qual habita a justiça. Que maravilha, né? Uma cena também impressionante, como que vem à sua mente naquele momento, quando dando asas à sua imaginação aí, pastor Eliezer, o momento da cidade santa estar pronta para começar a descer sobre a terra. Eu fico pensando no contraste, né? Toda a glória da cidade, todo o esplendor, a gente pode ler aqui o capítulo 21 de Apocalipse, ele descreve as portas da cidade, os fundamentos ali adornados com pedras preciosas. Então ela vai ser uma cidade que vai resplandecer de maneira muito, muito gloriosa. Enquanto que na Terra... E não é tão pequena como muitos pensam, né? Não, é bem grandinha, né? Alguém fez o cálculo que daria, acho que algo em torno de 2.400 quilômetros, né? Para cada lado, né? Tem cada dois lado. cálculos, aliás. Um que dá 500 e poucos quilômetros, considerando um tipo de medida, e um outro tipo de medida, 2.000 e tantos quilômetros. Não se tem certeza sobre a medida do estádio ali, né? Se é uma ou a outra. Pela menor... né? Já imaginaram? É um estado praticamente, né? É muito, muito grande. Então, é muito gloriosa, enquanto que na Terra o caos, né, estabelecido. Então, eu fico pensando assim no contraste, né? Um momento do contraste. E outra coisa que me chama a atenção é aquele momento que Deus declara, né? Faço novas todas as coisas. Então, eu fico imaginando que as cinzas, né, da destruição dos ímpios, de repente, elas começam a se revestirem de verde, de beleza, e tudo passa a ser novo. E a grande alegria de todo cristão é ele reconhecer na Bíblia a palavra de Deus. A criação, ela é literal. E a restauração de todas as coisas também é literal. E isso para mim traz uma alegria muito grande por aquilo que Deus tem preparado. Além de Ele vir me salvar, me abençoar, Ele preparou um ambiente, um local extraordinário, como nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou. Então é algo fantástico. E outra coisa também que a Bíblia apresenta para nós, que quando a cidade santa está descendo, segundo a Bíblia, no Monte das Oliveiras, né, uma profecia do Antigo Testamento revela isso, mas há muitos ímpios ali fora e a gente sabe que vai terminar. Porém, no verso 3 é dito, Apocalipse 21, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Tudo passou. E isso é motivo de nós glorificarmos o nome de Deus. Por exemplo, então não haverá também lembrança das coisas tristes deste mundo? Por exemplo, um pai que chegou ao céu e não encontra-se com seus filhos, ele não ficará lembrando essa tristeza, essa angústia, ou vice-versa, os filhos que chegam e não encontram seus pais. Esse tipo de lembrança vai acabar, não vai ter lágrima, acabou tudo. Esse é o papel do milênio, né? O milênio vai oferecer tempo para que a pessoa analise muito bem a situação
e ela perceba a justiça de Deus. Então, quando Deus destrói o ímpio, junto com a destruição do ímpio, ele também destrói a memória de tudo aquilo que foi ruim, foi mal e que estava ali, que poderia ser um fator de tristeza, né? Porque fator até para lembrar aquela tristeza. Tem né? muita gente que sofre hoje, mas não é um sofrimento real de um problema que está acontecendo, é de algo que aconteceu lá no passado e a pessoa continua sofrendo aqui. Então, isso Deus não vai querer na nova terra, né? Que você sofra com as suas lembranças. Pelo contrário, a gente vai ter uma mente limpa, tranquila para receber Uma restauração de todas as coisas. a palavra de Deus. Uma coisa que eu acho interessante aqui, ó, é que fala que o mar já não existirá mais. Algumas pessoas me perguntam, mas pastor, por que a Bíblia fala que o mar não vai existir? Então, quando João escreveu isso, ele estava numa ilha, né, a ilha de Patmos. Né? Essa ilha de Patmos, ela fica num lugar onde o mar é muito violento, ela é uma ilha muito insegura. E naquele tempo mesmo, o mar estava associado com medo, com separação, com distância, com morte. Oferecia risco. Oferecia grande para aquelas risco. pessoas. Então, né? havia uma associação muito ruim com o mar. Até hoje, a gente vê que algumas das cidades litorâneas são também cidades onde mais se propaga o mal, no que diz respeito à imoralidade, à violência, né, desses lugares. Então, o que Deus está dizendo aqui com essa mensagem? Olha, tudo aquilo que coloca medo, que coloca insegurança, que produziu pecado, que causou tristeza, dor, separação, tudo isso acabou. Acabou. A nova terra não é um lugar onde eu terei que ficar separado das pessoas que eu amo por muitos quilômetros de distância ou pela perda delas. Não. Sim. Isso tudo deixa de existir porque Deus fez tudo de Não novo. haverá lembrança de nada disso, tudo se fez novo. Alguém uma vez me perguntou assim a respeito desse juízo no céu, o período que vamos passar os 1000 anos, depois a nova terra, a vida eterna. Me disse assim, pastor, será que não vai ser muito monótono? Porque vai ser um local assim tranquilo, sem problema, onde as pessoas vão estar tocando suas harpas, tal, aquela coisa toda. Eu disse assim, olha, vai ser uma coisa que não dá para a gente descrever. Não podemos ficar pensando assim, mesmo que a pessoa seja hiperativa, nunca para, está sempre em movimento, o céu vai ser uma coisa fantástica, para descobrirmos coisas novas, interplanetárias, a própria Terra, vamos descobrir coisas incríveis e, além do mais, o próprio relacionamento com Cristo, viver com Cristo pela eternidade, o quanto poderemos conversar com Ele, isso vai ser uma coisa que não dá nem para a gente imaginar, né? Como vai ser essa eternidade. De fato, pastor, o ser humano ele é a obra-prima da criação. E todas as coisas que Deus criou também, Ele compartilha com o ser humano para que o ser humano desfrute de tudo aquilo. Antes do pecado, Adão e Eva, Adão estava lá no jardim e Deus deu o jardim para ele cultivar e guardar. Assim também, nessa nova terra que Deus vai recriar todas as coisas, com certeza vão ter muitas atividades, será uma alegria tremenda a participação de todos os salvos, todos nós unidos em Cristo Jesus, vivendo na presença de Deus e desfrutando de todas as coisas criadas, só que criadas totalmente na sua perfeição, para louvor a Deus e também para a nossa alegria. A glória sempre é de Deus, mas a alegria também é nossa. Graças a Deus por isso. Eu quero aproveitar esse momento e ressaltar mais uma vez a importância de você estudar a palavra de Deus. Sobre esse tema de hoje, você vai encontrar algo extraordinário neste material aqui, a série de estudos bíblicos Princípios. A resposta do fim de todas as coisas pode estar no princípio de tudo. Você vai poder receber este material gratuitamente em sua casa ou no endereço que você indicar, pedindo por telefone ou por carta ou através do nosso blog, solicitando que nós enviemos para você. Nós não vendemos, não cobramos nada, é gratuito este material e você vai louvar muito a Deus pela beleza de assuntos e vai ficar maravilhado com este material. Faça o seu pedido, cresça no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro material que eu faço questão em divulgar é a importância de você aprender a estar aos pés de Jesus. Este material é da Casa Publicadora Brasileira, a nossa parceira aqui do programa, e você poderá entrar no site da Casa Publicadora Brasileira e ver de que forma você poderá ter esse material em sua biblioteca. Vale a pena você também conhecer um pouco mais sobre esse material. E como estamos falando de fim de todas as coisas, tempo do fim, eu não poderia deixar de
mostrar para vocês mais um material da Casa Publicadora Brasileira, que é o livro Eventos Finais. Como vamos enfrentar esta última e maior crise da Terra, passando por ela com tranquilidade, com confiança, com segurança, confiando realmente nos méritos de Cristo Jesus. Bom, nesta nova Terra, nós teremos uma vida, como é que eu vou dizer, de crescimento, apesar de estarmos salvos, chegaremos já no céu com aquele limite do nosso crescimento, do nosso conhecimento, ou nós vamos continuar crescendo no conhecimento da salvação, naquilo que Deus deseja para nós? Como vai ser essa vida na nova terra, amigos? Vamos ouvir a opinião de vocês aí. Eu gosto de um texto que a autora Ellen White escreveu no livro Grande Conflito, e ela diz que o nosso amor, o nosso conhecimento, a nossa apreciação pela salvação, elas vão crescer, vão continuar crescendo. Quando a gente pega um bebê no colo, né, a gente olha aquele bebê, ele é perfeito, só que ele tem muito a aprender. E ele vai aprendendo a falar, a andar, a cuidar das suas próprias necessidades. Ele é perfeito naquela fase. Então, a ideia de perfeição de Deus é essa, né? Nós seremos perfeitos no que diz respeito a que nós não teremos nenhum defeito, não seremos mais tentados ou teremos uma inclinação para o pecado, mas nós temos muito que aprender. Imagina um indivíduo que chega no céu e que ele é músico, né? Agora ele terá toda a eternidade para ele se dedicar a essa área, e quão longe ele não pode ir, quantas coisas ele não poderá produzir com a sua criatividade, sem mais a limitação do esquecimento, né, que às vezes nos atrapalha no aprendizado, sem mais o cansaço, né, sem mais outros compromissos que às vezes nos roubam a alegria, que às vezes o músico está lá querendo produzir uma música, mas tem que gerenciar a própria carreira, tem que pagar as suas contas e tal. Então, a vida no céu, a gente imagina assim, o que a gente gosta de fazer, que não seja pecado, o pecado a gente não pode praticar lá, tem que ir desaprendendo por aqui mesmo. Verdade. Mas o que a gente gosta de fazer, nós poderemos fazer pela eternidade. Às vezes o camarada se dedicou nesse mundo para o direito, mas ele tinha lá uma inclinação para a área de medicina, mas ele teve que escolher entre uma e outra. No céu não, ele poderá estudar sobre as leis universais e ir fundo nessa direção. Ou seja, o céu vai ser o limite, a vida eterna vai ser o limite para o conhecimento. E depois ele vai para a medicina, para a astronomia, para qualquer outra área do ramo científico, né? Ele poderá, a vida será plena, né? Não haverá nenhuma limitação, né, pastor? Exatamente. Não haverá Agora, limitação mais. O objeto principal do estudo, que vai nos encher de muita alegria, será o próprio amor de Deus. Na nossa plenitude da capacidade da nossa mente, vamos avançar mais e mais, dia após dia, a respeito do amor de Deus. E entender que o mal, ele não se levantará uma segunda vez. Inclusive no Apocalipse capítulo 21, no verso 27, apresenta isso, que nesse local já não entra mais nada contaminado. Basta apenas agora estarmos diante de Deus, Ele conosco, e nós aprendermos cada dia a respeito dEle, da pessoa dEle e do seu imenso amor. Olha, meus amigos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu quero estar em pé naquele dia, viu? Eu faço um apelo ao seu coração, faça planos para isso. Não podemos perder por nada tudo aquilo que Cristo está preparando para cada um de nós. Nosso tempo acabou. Eu tenho 30 segundos para cada um poder dar uma mensagem direta para os telespectadores, fechando aqui esse assunto. Vamos começar com o pastor Eliezer, por favor. Eu queria dizer para você que está acompanhando o programa Lições da Bíblia, que se a gente pode ver alguma coisa bonita nesse mundo ainda, é um sinal, uma impressão digital daquilo que Deus deixou no começo. E se Ele pôde fazer tanta coisa bonita agora, certamente Ele pode recriar. Ele está ansioso para fazer isso. E Ele quer que você esteja lá. E meu desejo é estar junto com você, junto com a sua família, na nova terra, no novo lar. Obrigado, pastor Eliezer. Deus abençoe a você. Eu que agradeço. Um bom período aí de festas, com muito cuidado nesse final de ano. Deus abençoe o seu ministério. Pastor Kleiber, também a sua mensagem final. Quero dizer ao querido telespectador que está aí assistindo a TV Novo Tempo, não sei o que você está passando, não sei as dificuldades da sua vida, os problemas eles existem, pela graça de Deus você vai vencendo cada dia, mas enquanto houver pecado no mundo, pecado em nossa vida, haverá os problemas, mas Deus prometeu um dia que já nada mais disso existirá.
creia, confie e aceite essa palavra, essa mensagem na sua vida, no seu coração, para que você e eu possamos estar juntos naquele dia, na presença de Deus, usufruindo de tudo aquilo que Ele preparou para cada um de nós. Amém. Obrigado, viu, pastor Cleiber, pelas suas palavras, pela sua participação aqui também no programa. Deus lhe dê um bom recesso de fim de ano, cuidado com as festas, com muita alegria e fé em Cristo, não é? Eu quero agradecer também a você pela sua audiência sempre aqui ao programa Lições da Bíblia. Esta é uma semana muito especial, praticamente a última do ano, envolvendo Natal, Ano Novo, nos preparando para Ano Novo. Que Deus dê muitas alegrias para você nesse restante de ano e um novo ano extremamente abençoado para você e sua família. Relembrando que o programa Lições da Bíblia estará aqui em 2013, procurando retirar da Palavra de Deus lições importantes para a sua vida e para a minha vida. E já começamos na primeira semana do ano com uma nova temporada e eu quero que você já ouça o tema que vamos estudar nessa nova temporada, começando o novo ano. Nós vamos estudar sobre as origens, a origem de todas as coisas do mundo, vamos entender a Deus como Criador, vamos aprender muito sobre o criacionismo, o que é isto, como podemos nos portar diante de todos esses ensinamentos e o que Deus deseja para nós nesse assunto também. Então, eu conto com você, com a sua audiência, em mais uma temporada que vamos começar em breve aqui no programa Lições da Bíblia. Eu convido a você para orar comigo agora e aos amigos que estão aqui também para encerrarmos este programa. Obrigado, Pai querido, porque ao longo deste ano sentimos a Tua mão nos conduzindo. E ao terminarmos esta temporada, a última temporada aqui no programa Lições da Bíblia, nos colocamos em Tuas mãos, crendo que aquilo que estás preparando para nós, um novo céu e uma nova terra, se cumprirão em breve em nossa vida, em nome de Cristo Jesus. Amém.